Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar aqui no vídeo sobre a minha experiência aplicando para o visto canadense de estudos. Lembrando que eu contratei uma consultoria de visto para poder aplicar para mim. Então, assim, não vai ser um passo a passo, aquela coisa assim, um tutorial, não vai ser isso. Mas eu quero falar sobre a minha opinião, digamos que sobre consultorias, porque não só eu, mas vários amigos meus fizeram também aplicação de visto com consultoria e com diferentes, não foram tipo todas as mesmas consultorias que eu apliquei. E também como eu fiz a minha carta de intenção, que é uma coisa muito essencial para você que vai aplicar para o visto canadense para conseguir estudar aqui no Canadá. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que, já dando assim, de cara a minha opinião, Mari, você recomenda aplicar o visto sozinha ou com despachante ou consultor? Que tem essa diferença. Tem o despachante e tem o consultor. O consultor de imigração é aquele que faz uma provinha no Canadá e tem aquele, sabe, código como se fosse um CRM, CRO, sabe? E trabalha também com outros processos de imigração. Já o despachante não, logo mais simples, é só para aplicar para o visto mesmo e ele cobra mais barato, bem mais barato, que a maioria dos consultores cobra em dólar, os despachantes cobram em real mesmo, então tem essa diferença. Então, sim, você pode me passar, Mari, baseado na sua experiência, você aplicaria de novo como uma consultoria ou você aplicaria sozinha? O que é que você acha disso? Bem, baseada na minha experiência, eu diria que se você estudou o processo de aplicação de visto perfeitamente, que você tá craque nisso, eu aplicaria sozinha. Mas se você é o tipo de pessoa que não dominou ainda o assunto para aplicar o visto, porque assim, eu já apliquei o meu visto americano 2 vezes, foi aprovado, tudo simples, de boa, para poder conseguir dar certo. O canadense eu não me arrisquei, porque é algo muito mais burocrático. Então, por exemplo, eu via pessoas querendo poupar dinheiro sem querer gastar com consultoria, ou despachantes fazendo sozinho, só que assim, fazendo um monte de pergunta básica nos grupos de WhatsApp, você fica assim, cara, isso não vai dar certo. E o que foi que aconteceu? Não deu certo, porque preencheu alguma coisa errada no formulário que não bateu as informações, o visto foi negado por conflito de informações. Então eu diria assim, cara, o Plano Canadá, ele já é muito caro. Muito caro mesmo, vocês sabem, já falei o meu gasto antes mesmo de sair do Brasil. Foi tipo 29 mil reais, se não me engano. Então, assim, poupar, digamos, 400 reais, 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, num plano que já custa muito mais do que isso, e que esse passo é fundamental, porque sem esse visto você não consegue realizar o seu sonho de vir para o Canadá. Cara, eu não pouparia dinheiro nessa questão. Tem certas economias que são economias burras, mas eu falo isso só se você não tem segurança, não estudou direito bem o processo de aplicação para o visto canadense. Só nesse caso. Então, como eu não me sentia confortável em aplicar sozinha, eu sabia que eu já tinha gastado muito dinheiro antes mesmo de aplicar para o visto, então eu não queria por nada a perder e contratei um profissional para fazer isso para mim. E qual é a minha opinião sobre as consultorias? Olha, deu certo pra mim. Fui aprovada, então assim, ótimo. É o que eu recomendo. Mas eu queria também discutir uma coisa com vocês que poucas pessoas falam. Eu não sei se é polêmico, mas eu acho que eu deveria, assim, compartilhar esse meu pensamento, porque não é um pensamento isolado. Se você conversa com as pessoas pelo WhatsApp, você vai encontrar alguém com a mesma opinião que a minha, que é do tipo, muitos consultores de imigração, eles usam as redes sociais para divulgar o seu trabalho, que é super válido, porque eles acabam ajudando muitas pessoas. E aí a gente acaba ficando encantado com o trabalho deles, assim, nossa, então essa pessoa realmente vai abraçar meu processo, vai dar aquela atenção assim, 100%, eu vou ter aquele contato com o consultor. E nem sempre é assim, eu não estou falando que todos os consultores de imigração são assim, então eu tô falando de alguns famosos que eu já percebi. Não são os que eu sigo, por exemplo, no Instagram, que eu não ia seguir esse tipo de gente. Mas eu percebo que, assim, durante as redes sociais, as pessoas que trabalham nesse meio, algumas, elas falam assim como
se a gente contratasse o serviço delas, elas iriam, tipo, sabe, abraçar o seu caso. Você ia ter uma videochamada com a pessoa, falar, oi, tudo bem? E você contar a sua história, e vocês iriam montar a carta de intenção juntas e tudo mais. Sendo que, na verdade, não é isso que acontece. O serviço acaba sendo terceirizado. Você nem chega a ter contato com o consultor antes de você aplicar para o visto. No máximo, depois, para apertar os status. E isso é um pouco decepcionante, porque é uma expectativa que eles criam nas redes sociais e aí na prática quando você contrata o serviço, não é lá essas coisas que eles vendem nas redes sociais. Então, eu confesso que, olhando assim, as experiências alheias e relatos, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Tipo, poxa, eu jurava que essa pessoa era assim, jurava que essa pessoa era assada. E lembrando, eu não tô falando de todas as consultorias, óbvio que não. Mas isso acontece, então é bom você ficar de olho. Às vezes é mais até um despachante, dá mais atenção e é um tratamento direto, assim, você e a pessoa que vai aplicar realmente seu visto, do que algo terceirizado dessa forma. Mas enfim, voltando aqui pro assunto da aplicação do visto, eu queria compartilhar com vocês como é que eu montei a minha carta de intenção. Para começo de conversa, eu queria dizer que a minha carta teve 3 páginas, mas não quer dizer que foram 3 páginas cheias de texto, aquela coisa toda, não. Foram 2 páginas com texto e o final da segunda e o começo da terceira só foi de assinatura e de, assim, segue anexo os seguintes documentos. Aí eu enumerei. Então isso ocupa espaço. Então por isso que deram 3 páginas, mas na verdade de texto mesmo foi tipo 2 páginas. Então, no total, eu acho que é que eu tô olhando pro computador, tá, gente? Por isso que eu tô olhando assim. A minha carta teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. E eu vou explicar pra vocês o que é que eu escrevi em cada parágrafo, qual foi o conteúdo. Bem, o primeiro parágrafo, eu me apresentei, né? Falei, eu, Mariana, meu nome completo, o número do meu passaporte, dizendo que eu sou brasileira, que eu sou solteira, que atualmente, na época, eu estava estudando, fazendo curso técnico lá no Brasil. Eu falei a minha idade, disse o meu endereço, a cidade, o estado e o país. E escrevi, would like to kindly request, tipo assim, gostaria gentilmente de solicitar esqueci a palavra, o visto de estudante, né? Para o curso, aí eu coloquei o nome do meu curso, a universidade, aí coloquei em parênteses aquele DLI, aquele código que cada universidade tem. Aí fechei parênteses e coloquei o período de estudos. Aí no segundo parágrafo, eu tava contando sobre o meu background. Falei que eu me formei em História, que eu tenho graduação em História. Eu falei que depois de eu ter terminado o meu curso, a minha graduação em História, eu fui para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio de trabalho, estudos. Falei o tempo que eu fiquei lá. Aí depois eu falei que quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer o curso que eu estava fazendo até esse momento que eu apliquei pro visto. E pronto, esse foi o meu segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, eu já queria conectar o meu background, né, o meu histórico, minha experiência profissional, com o curso que eu estava aplicando, interessada em fazer aqui no Canadá. Então, eu coloquei assim, que eu gostaria de destacar que enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um curso de 13 semanas de business, não foi business administration, mas era business and communication skills. Aí eu falei da universidade, que eu fiz esse curso e eu tive uma boa experiência lá, aprendendo. Aí eu coloquei os assuntos que eu aprendi lá e que isso me abriu os olhos assim para novos horizontes de querer sair de história, porque a área de business trabalha com isso e aquilo e eu me identifico mais na minha personalidade, combina mais com esse tipo de rotina diária de trabalho do que de história e por isso que eu comecei a acordar para ver se acho que eu vou sair de história e vou para business administration. Aí no quarto parágrafo eu já quero incluir assim de todos os cursos que eu fiz até agora, tanto esses dos Estados Unidos quanto que eu estou fazendo agora, reforçou ainda mais a minha certeza de que quero estudar business administration. E aí eu ainda especifiquei, tipo, não só business administration, mas com ênfase
eu coloquei em marketing. Mas aí isso foi uma coisa minha, assim, que business administration é uma coisa muito, né? Muito geral, assim, muito aberta, várias possibilidades. Então eu queria reforçar assim, ó, eu quero estudar business administration porque eu quero depois entrar nessa área aqui, que é o marketing, que eu coloquei, né? E aí eu falei, tipo, e por causa disso eu decidi estudar business administration, e porque no Brasil, aí eu comecei a falar da questão do Brasil, o Brasil tem muita demanda nessa área, sabe? Comecei a falar essas coisas assim, pessoas com qualificações altas em inglês fluente aqui tem mais chance de conseguir emprego no Brasil, não sei o quê. Aí comecei a vender dessa forma. Aí depois de eu falar isso, da importância de estudar Business Administration no mercado de trabalho brasileiro, no parágrafo seguinte, eu comecei a falar do curso de Business Administration nessa universidade que eu escolhi. O porquê que eu escolhi essa universidade quer dizer, o contrário, porque eu escolhi esse curso nessa universidade, porque o que mais tem é curso de Business Administration no mundo inteiro, né? Vamos combinar. Então, por que Universidade de Victoria? Por que esse lugar? Entende? Então, aí eu comecei a falar, porque é uma das 20 melhores do Canadá, porque, por exemplo, a grade deles, e realmente é algo que ele se diferencia de outros cursos de Business Administration aqui no Canadá, é que você mesmo monta a sua grade de aula. Você que fala, eu quero estudar isso, isso e aquilo. Não tem muitas cadeiras obrigatórias. Tem algumas, mas assim, são poucas comparadas às disciplinas que você tem que pagar no curso para poder concluir e, né, se formar. Aí, no outro parágrafo, eu coloquei outras coisas relacionadas ao curso, não dizendo assim, falando da universidade de modo geral e tudo mais, mas dizendo por que esse curso me ajudaria lá no Brasil. Tipo, o curso que eu vou fazer na Universidade de Victoria vai me ajudar a aplicar para tal emprego, porque eles dão essa disciplina que vai me ajudar a aplicar para X vaga no Brasil. Mais ou menos essa ideia. E aí no próximo parágrafo eu queria, isso é um extra meu, só porque eu morei fora, que eu quis dizer assim, ó, eu queria destacar também que quando eu estava nos Estados Unidos eu estava procurando um crescimento pessoal e agora indo para o Canadá eu quero um crescimento profissional. E foi isso, basicamente. Aí no outro parágrafo eu falei que eu sempre segui as regras, eu sempre fiquei no tempo certo em cada país. Aí eu falei que eu já fui pro México, eu já vim pro Canadá, já fui para os Estados Unidos 2 vezes, uma como turista, outra como au pair. Falei também dos meus laços familiares também no Brasil, falando que eu ia voltar realmente pro Canadá. Eu ia voltar realmente pro Brasil, porque eu sempre morei com meu pai, eu tenho um apego muito grande por ele, então, sabe, pegar também nesse lado do coração do oficial que for ler a minha carta, sabe? E foi isso, basicamente, para dizer que eu vou voltar, não se preocupa, Canadá. Eu vou voltar pro Brasil. E aí depois, o último parágrafo foi falando sobre meu dinheiro. Tipo, eu tenho tantos $1000 e esse dinheiro vem desse lugar, desse lugar, desse lugar. Pronto, é só pra dizer assim, ó, eu tenho dinheiro pra... Não vou morrer de fome, não vou ser mendiga no Canadá. E esse dinheiro não foi lavagem de dinheiro, não. Foi disso aqui, disso aqui, disso aqui. E aí você vai ter que, não esqueça, pelo amor de Deus, anexar todos os documentos que você cita nessa carta. Todos. Se você fala assim, fiz um curso na Iugoslávia. Bote esse curso na Iugoslávia e faça a tradução juramentada se tiver em outro idioma, sem ser o inglês e o francês. Vendi um carro para conseguir esse dinheiro do Canadá. Anexe a venda do Canadá. Anexe a venda do carro. Tá em português? Faça a tradução juramentada. Então, tudo que não tiver em inglês, faça a tradução juramentada. A única coisa que eu não traduzi foram os extratos bancários. Apenas. De resto, vocês viram que eu gastei muito, né? Na tradução juramentada. Então, eu não deixei nada passar. Nada. Traduzi tudo. E foi isso, gente. Aí depois desse parágrafo do dinheiro, eu coloquei I'm attaching the following documents e enumerei, e quando eu coloquei no PDF os documentos, eu botei nessa ordem para o oficial achar direitinho. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Estou dando minha opinião sobre consultorias,
sobre coisas que eu observei durante esse meu percurso aplicando para o visto e sobre a minha carta de atenção. A estrutura que eu fiz foi exatamente essa que eu falei para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês de alguma forma, que você que vai aplicar para o visto em algum momento da vida. Espero que esse vídeo não fique tão velho, tão desatualizado logo. Espero que seja útil por muito tempo. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!